Fala pessoal, tudo bem com vocês? Igor Monteiro aqui do canal Literatura para Leigos, espero que estejam todos bem. Bom pessoal, no vídeo de hoje estaremos terminando o livro 3 da obra Cristianismo Puro e Simples, este livro aqui. Talvez você esteja chegando pela primeira vez no canal, né? E esteja estreando o livro 3 da obra Cristianismo Puro e Simples. Pois é, este livro aqui eu já falei em vídeos anteriores, mas não custa falar novamente. Este livro aqui é dividido em 4, e eu já li os primeiros 2 livros desta obra, e hoje, neste vídeo, estaremos terminando o livro 3. E para terminar, eu vou abordar os últimos 4 capítulos, ou seja, os capítulos 9, 10, 11 e 12. Os capítulos 9, 10, 11 e 12 abordam os temas caridade, esperança, fé e fé. É isso mesmo, ele separou 2 capítulos para falar sobre fé. Né? E se vocês pararem para analisar, esses 3 assuntos, caridade, esperança e fé, representam as 3 virtudes teologais que ele citou em capítulos anteriores. Né? Naquele primeiro período ali, ele abordou as outras virtudes, as virtudes cardeais, e deixou reservado para o final do livro para abordar as virtudes teologais. Não sei se vocês lembram, ele até citou, né, que as virtudes cardeais a maioria das pessoas conseguem praticar, porém as virtudes teologais somente os cristãos conseguem praticar. Né? E se vocês pararem para analisar, o tempo todo, né, ele tem, ao longo dos capítulos, abordado, né, sobre vários assuntos comportamentais. E por que ele tem abordado assuntos comportamentais? Porque o tema do livro, né, o tema do livro 3 é a conduta cristã, ou seja, os comportamentos que o cristão deve ter. Então ele falou sobre moralidade sexual, falou sobre virtudes cardeais, falou sobre perdão, abordou sobre o grande pecado e finalizou com as 3 virtudes que podemos dizer assim que são as mais importantes. E por que elas são as mais importantes? Porque sem elas, você talvez até consiga, né, praticar as outras virtudes, talvez você até consiga, sem essas 3, você até consiga talvez praticar, né, aqueles outros comportamentos, mas com certeza ao exercer essas 3 virtudes você vai conseguir praticar as outras com muito mais facilidade. Então vamos lá, no capítulo 9 ele falou sobre caridade. Capítulo 9, deixa eu chegar aqui, né, para vocês verem. Como sempre, a página está sempre toda escrita, né? Vocês sabem que é um costume que eu tenho, né, de escrever no próprio livro. Acho que facilita o meu raciocínio. Então, o capítulo 9 ele abordou a temática, a virtude caridade. E o que significa caridade? Aqui ele fez um longo discurso, como vocês sabem, eu não tenho costume aqui de entregar o livro todo, até porque não faz sentido nenhum, mas os objetivos desses vídeos que eu faço aqui no YouTube é de apresentar pequenas resenhas, claro, dando um norte, né, dando uma direção para você que tem acompanhado essas leituras. Então, no capítulo 9 ele fala da caridade. O que ele fala, né, o cerne, né, o mais importante desse assunto aqui no capítulo 9. No capítulo 9 ele fala que a caridade é muito mais, né, é muito além do que dar esmola, né? É porque ele até cita que, historicamente, né, as pessoas por exercerem a virtude da caridade, elas também davam esmolas, e por algum motivo essa prática de dar esmolas ficou muito associada com a caridade. Só que esse conceito ele é muito além. Na verdade, o conceito de caridade, né, o conceito cristão de caridade é o conceito do amor. Né? Então, caridade nada mais é do que o verdadeiro amor. Né? É o verdadeiro amor cristão. Então, assim, é você de fato escolher amar o seu próximo. E ele vai abordar aqui que não tem esse amor, ele não é um amor sentimental. Né? Não tem nada a ver com você estar sentindo ou não amor, mas é uma escolha. Né? Na verdade, o amor cristão ele é um dom que foi dado por Deus. Né? Deus que dá esse dom para todos nós. Então cabe a nós cristãos exercermos esse amor.
E nós sabemos que primeiro nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? E aí faz todo sentido o que eu estou falando, porque a partir do momento que você ama o seu próximo como a si mesmo, você começa a ter empatia, aí você começa a se colocar nas situações, nas mais diversas situações que acontecem no seu dia a dia, né? Desde realmente, se você puder, tiver condições de dar uma esmola, dar esmola. De repente, se você puder ajudar uma pessoa do seu convívio que está passando por um momento difícil, né, você acaba desenvolvendo uma empatia, né, maior. E isso não necessariamente tem a ver com você amar. Embora ele fala que na prática, ou seja, no exercício dessa virtude, desse dom aqui, quanto mais você pratica esses dons, quanto mais você exerce esses comportamentos, mais você vai se desenvolvendo, né? E ele cita exatamente aqui que quanto mais você trata bem uma pessoa, mais você desenvolve o amor sobre ela. E também a recíproca é verdadeira. Quanto mais você trata mal uma pessoa, mais você desenvolve a capacidade de ir odiando, né, aquela pessoa. Então perceba que já nesse primeiro momento, o intuito de C.S. Lewis ao escrever esses últimos capítulos, e não só esses últimos capítulos, mas principalmente esses últimos capítulos, é te conduzir para uma fé prática, né? É uma conduta cristã prática. Então ele está o tempo todo te levando para uma fé prática, né? É o exercício diário, né? O amor cristão é no dia a dia, na prática. As situações vão se apresentar e você vai exercendo esse amor. Isso tem tudo a ver porque depois no livro 4, que ele vai de fato entrar, né, nos estudos teológicos, nas doutrinas, aí ele vai abordar sobre trindade e sobre vários outros assuntos que nós praticamos e exercemos no exercício do cristianismo. Por isso que o nome até do livro é Cristianismo Puro e Simples, né? Porque agora que a gente está se aproximando do final do livro, a gente percebe que assim, o intuito do C.S. Lewis é de fato apresentar um cristianismo prático, um cristianismo que a gente deva exercer, né, no dia a dia. E aí já passando para o capítulo 10, onde ele fala sobre a esperança, o conceito de esperança é um conceito que nós devemos ter, de colocar de fato as nossas esperanças no porvir, né? Naquela época, a sociedade da época ali, né, nós sabemos que o livro foi escrito no século XX, né, meados ali da Segunda Guerra Mundial, um pouquinho depois, né, o pessoal estava muito preocupado com o aqui e agora, eles estavam ali no pós-guerra e estavam preocupados, né, o que seria deles ali, né, naquele contexto, né, e C.S. Lewis ele conduz o tempo todo os leitores a colocar a esperança no porvir. Isso não significa que a gente não deva desfrutar das coisas boas dessa vida, de momentos bons, mas a gente, lendo o capítulo, a gente percebe que o tempo todo ele está te conduzindo a, de fato, colocar a sua esperança, né, na Canaã celestial, né, nos céus. A nossa esperança tem que ser realmente, né, no que está por vir, né? Se eu não me engano, foi até o apóstolo Paulo, ele fala também, né, que se a nossa esperança, né, é voltada para essa terra, nós somos os mais infelizes, porque assim, nós sabemos que pela narrativa bíblica não necessariamente as coisas nesse mundo irão melhorar, né? Às vezes dá umas pequenas melhoras aqui, outras ali, mas a gente sabe que de tempos em tempos surgem guerras, rumores de guerras, então a gente sabe que pelo contexto, pela narrativa bíblica, as coisas não vão, né, melhorar. Então assim, é em vão a gente colocar nossa esperança nessa terra. Então assim, a ideia maior é essa do capítulo 10. Aí o capítulo 11, ele fala sobre fé, e no capítulo 12 também ele fala sobre fé. Só que, por que ele dividiu em duas partes? Porque assim, a primeira parte que ele fala sobre fé, ele aborda sobre aquela questão de nós exercermos a razão, né, da nossa fé. A partir do momento que a gente lê a Bíblia, a gente estuda, a gente medita nela, a gente consegue,
desenvolver um raciocínio, uma razão, né? Porque a nossa fé, a fé cristã, né, ela é toda pautada num raciocínio mesmo, né? Quando o apóstolo Paulo ali em Romanos 12, ele fala, né, que procura apresentar, não, na verdade procura apresentar não, nós devemos apresentar o nosso culto racional, né? Nós devemos apresentar o nosso culto racional a Deus, né? Ali, quando nós apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? É o capítulo 12 de Romanos. Então, a partir do momento que a gente se apresenta, né, culto após culto, para cultuar a Deus ali, nós estamos exercendo uma fé racional, né? Nós estamos ali com o nosso intelecto, nós não estamos ali de maneira às cegas, reunidos naquele local. Não, a gente está ali com a nossa fé, raciocinando, a gente está reconhecendo que tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor, né? Nós estamos, por isso, ali juntos, reunidos como igreja, adorando ao Senhor. Então, assim, a nossa fé, ela é uma fé racional. Aí existe a importância de nós estudarmos a Bíblia, de nós estarmos sempre refletindo nos textos bíblicos, até para que a gente possa saber responder, né, e explicar a razão da nossa fé. Então, nesse capítulo 11 aqui, ele fala sobre isso, sobre a razão da fé, né? Uma vez que nós sabemos os pontos principais da nossa fé, sabemos argumentar, nós não temos que ficar presos a sentimentos, né? Porque a fé, ela não é sentimento, né? Você não precisa estar sentindo algo para você ter fé naquilo, né? Você não precisa estar realmente, de fato, ali exercendo um sentimento forte sobre aquela situação, sobre a cristandade, para você, de fato, exercer a sua fé. Não, a fé cristã, ela é uma fé racional, ela é uma fé pautada na Bíblia, né? É por isso que a gente tem que estar sempre lendo a palavra, meditando, é por isso que a gente tem que estar sempre indo ao culto, primeiramente para cultuar a Deus e segundo, para poder aquela liturgia toda ali, aquela organização do culto, primeiro é para adorar a Deus e segundo é para que culto após culto a gente venha ser lembrado da razão da nossa fé, né? Então, é nesse sentido aqui que C.S. Lewis aborda a fé. E no capítulo 12, ele fala da fé ele aprofunda mais o conceito de fé. A partir do momento que você já sabe a razão da sua fé, a partir do momento que você já pratica ela, né, diariamente, você ora, você jejua, você lê a palavra, você se relaciona com Deus por meio da sua fé e de maneira racional, porque, por exemplo, quando você está orando, você não está orando, né, de maneira ali inconsciente, falando palavras, não, pelo contrário, você está orando de maneira consciente, de maneira racional, né? Você acabou de ler o texto bíblico, é muito importante que a gente ore em cima do texto que a gente acabou de ler, né? É claro que não existe somente esse tipo de oração, existem vários tipos, mas esse tipo também é um tipo de oração que a gente acabou de ler, a gente começa ali a orar, falar com o Senhor em cima do contexto que nós acabamos de ler. Mas além dessa prática de orar, né, conscientemente, o que ele está conduzindo a gente, o C.S. Lewis está conduzindo, é que a gente, por mais que a gente se esforce, né, lendo a palavra, orando, jejuando, buscando, né, pregando, todo o esforço que a gente, por mais que a gente faça o máximo do nosso esforço possível, nós não estamos fazendo mais do que nossa obrigação. E por quê? Porque essa fé, né, essa fé que nos dá esse ímpeto, essa prática de
ir para a casa de Deus, de orar, de ler a palavra, de pregar, de evangelizar, tudo isso, na verdade, é dom de Deus, né? Foi Deus que nos deu, né? Tanto a fé, quanto a caridade, quanto a esperança, é Deus que nos dá. Então, assim, ele aprofunda um pouco mais o conceito de fé no capítulo 12 e nos leva para esse raciocínio, né? Que nós devemos reconhecer que qualquer esforço que nós venhamos a fazer ainda é pouco diante daquilo que Deus fez por nós. Isso não significa que nós não devemos nos esforçar, pelo contrário, nós temos que nos esforçar, e ele escreveu aqui, né, a ponto de nós entregarmos tudo para Deus, né, dar o nosso melhor e reconhecer que Deus vai fazer tudo em nós. Então é praticamente isso a ideia do capítulo 12. E assim, se vocês pararem para analisar, essa ideia do C.S. Lewis de terminar a conduta cristã, a prática cristã, com essas 3 virtudes teologais, ela dialoga muito com o apóstolo Paulo, quando ele estava ali em 1 Coríntios, no finalzinho de 1 Coríntios 12, e quando inicia lá o 1 Coríntios 13, quando ele está falando sobre o dom, né, o amor como o dom supremo, e ele termina, né, o 1 Coríntios 13, versículo 13, falando sobre a fé, a esperança e o amor. Lembra que eu falei que a caridade, na verdade, é o amor? Então, essa ideia aqui que o C.S. Lewis está falando de caridade, na verdade, é o amor. E nós sabemos, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os escritos de Paulo, a fé, a esperança e o amor são muito importantes, só que dentro desses 3, o amor é o mais importante, é o maior de todos eles. E por quê? Porque a fé, ela é temporária, né? Ela é voltada para nós exercermos ela aqui, nesse tempo que estamos aqui. A esperança também, ela é temporária, porque ela deve ser exercida aqui, enquanto estamos aqui, esperando o porvir. Só que o amor não, o amor ele é eterno, né? O amor, na verdade, ele é o próprio Deus. Deus é amor, né? Então, ele compartilhou, né, com nós esse dom dele. Então, com isso eu termino aqui o meu livro 3, né? Conseguimos terminar o livro 3 do Cristianismo Puro e Simples, e eu te convido a acompanhar as próximas resenhas. Estaremos iniciando em breve as leituras do livro 4 e estaremos encerrando a leitura dessa obra compilada que é o Cristianismo Puro e Simples. Tá ok, pessoal? Desejo um abraço a todos.